Olá, eu sou o professor Mário Gustavo Coelho e vamos agora para a nossa disciplina de Plano de Acompanhamento em Carreira em Fotografia 2, realizar os estudos de caso. Nessa disciplina, então, nós vamos abordar 3 estudos de caso muito importantes de mídias interessantes nas quais você pode trabalhar e desenvolver o seu portfólio. Então nós veremos a criação de portfólio utilizando o Adobe Portfólio, nós veremos a criação de portfólio usando a plataforma Wix e a criação de portfólio usando sim uma mídia social como o Instagram. Um pensamento muito importante para desenvolver o portfólio, eu acho que é uma analogia que eu gosto de fazer e que é importante que você, aluno, tenha na sua mente, é que o portfólio ele é um organismo vivo que precisa ser alimentado continuamente. O portfólio ele não nasce num dia e termina no mesmo dia. O portfólio ele é um processo que vai acompanhar toda a sua carreira de fotógrafo. Ele precisa constantemente de atualização, pois afinal, o seu conhecimento é atualizado constantemente. E isso vai levar você a cada vez resultados muito melhores nas suas fotografias. Ou seja, a necessidade aí de você atualizar, afinal o portfólio é o local onde você vai expor o que há de melhor do seu trabalho. Começando o nosso primeiro estudo de caso, nós vamos falar sobre a criação do portfólio no Adobe My Portfolio. O que é interessante dessa plataforma? Se você é fotógrafo e atua profissionalmente, você já deve ter percebido a necessidade que existe em você adquirir programas como o Lightroom e o Photoshop, que fazem parte do pacote da fotografia da Adobe. Porém, quando você assina um pacote desse e tem acesso a esses materiais, se você entrar no Creative Cloud, que é a plataforma da Adobe, você vai encontrar também esse item aqui, que é o portfólio web, onde a Adobe te permite que você construa um portfólio diretamente usando a integração entre o Lightroom e essa plataforma, ou seja, do próprio Lightroom você consegue fazer as atualizações do seu portfólio. E não é grátis, lembrando, você vai ter que estar pagando o pacote da Adobe, porém é uma ferramenta muito interessante de brinde que vem junto dos seus programas de edição. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos já entrando no Adobe Portfólio, você é direcionado para uma tela de entrada, onde você pode, inclusive, já escolher alguns modelos. Você não precisa partir do zero, caso sua criatividade não seja tão assim na parte de design, afinal, são áreas de conhecimento diferentes. Mas existem diversos modelos muito interessantes, dos quais você pode se utilizar para começar a construir o seu portfólio dentro da plataforma. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o portfólio da Lina Skukowski, é bem difícil de pronunciar, né? Skukowski, e ela é uma fotógrafa, e é interessante a gente perceber que nas plataformas online, alguns itens são primordiais que sejam disponíveis dentro do seu site, como, por exemplo, o portfólio, o About, no caso, sobre você, né? Uma área de contato, e veja que essa fotógrafa aqui tem um plus, tem um extra a mais, que é um blog, né? Que ela pode também deixar conteúdo, compartilhar conteúdo, trazendo mais engajamento entre seu cliente, seus seguidores em si, né? Futuros clientes, potenciais clientes ou até mesmo clientes passados sobre o seu trabalho. Uma das coisas interessantíssimas do Adobe Portfólio é porque, com certeza você já deve ter visto gente aí que às vezes o site, o domínio do site, fica um domínio meio estranho, um domínio que tem lá a marca da empresa, como a gente vai ver inclusive no nosso segundo estudo de caso. Porém, nesse da Adobe, repare que o site que você vai acabar obtendo seria, como no caso da Lina, fica lina.myportfolio.com. Ou seja, é um nome amigável, é um nome que transmite bastante profissionalismo para que seu cliente, quando entrar no seu site, olhe e veja que, olha, que site interessante, é um site de portfólio mesmo dele, né? E não são todos que oferecem, por isso Adobe Portfólio é bastante interessante. Um dos motivos seria esse daqui. No caso do meu site, poderia ser, por exemplo, mario.myportfolio.com. Então, é amigável, é um nome que vale a pena a gente perceber. Como a gente pode ver, ela divide, e isso é muito importante que você tenha essa atitude também, o seu portfólio nas diferentes áreas de atuação.
Então, quando a gente chega na primeira página dela, a gente já tem a destinação aqui para o Food Photography, ou seja, ela tem uma área que ela faz fotos de comida, né? E é interessante navegar no site dela, porque vocês vão perceber que passando o mouse, esse nome, ele ressalta essa informação para o cliente que está visitando o seu portfólio, né? E ao clicar dentro, você vai para a galeria de imagens e perceba que ela sempre tem um pequeno texto falando um pouco sobre esse tipo de portfólio que ela desenvolve. Na página já sobre ela, é bastante interessante, porque aqui ela vai contar um pouco da carreira dela, com algumas imagens dela, que elas de autopromoção, né, para que as pessoas, para que o cliente conheça até o seu rosto, é muito importante isso também, né, que ele saiba quem vai contratar. E se vocês percorrerem essa página, ela conta um pouco mais da história dela, ligada à fotografia, sobre quais são os princípios dela da fotografia, conteúdos que são muito interessantes que você pensa em colocar quando você vai falar sobre você. Outra página indispensável é a página de contato. Afinal, o seu cliente precisa entrar em contato com você. Então, aqui, todas essas plataformas oferecem gratuitamente um sistema que a pessoa poderá lhe enviar um e-mail para solicitar um orçamento, solicitar mais informações sobre o seu trabalho e também a barra de mídias sociais aqui embaixo. Não se esqueçam que é importante também que você tenha essa barra de mídias sociais para que as pessoas vejam o que você está produzindo e compartilhando com os seus atuais clientes, atuais seguidores e potenciais clientes, potenciais seguidores das suas mídias. No segundo estudo de caso, nós vamos ver a criação do portfólio na plataforma Wix. A plataforma Wix é uma plataforma que vai muito além do que produzir um portfólio, gente. Existem possibilidades de você criar negócios digitais, fazer vendas online, reserva de restaurantes, porém, a plataforma ela é muito completa, ou seja, para o fotógrafo, há diversos instrumentos muito interessantes quando você produz um portfólio ali. Uma das coisas interessantes desse portfólio é que, cabe lembrar aqui que a gente vai fazer o estudo de caso do meu portfólio. Porém, eu pago a Wix, ou seja, ele é um programa, né, ele é uma plataforma paga, tá? Se caso você não pague para essa plataforma, você vai poder, mas a gente vai ver que vai ter uma propaganda que vai ficar e o seu domínio não vai ser personalizado. Porém, vamos analisar novamente a estrutura dessa plataforma, desse site. Temos lá, já de cara, eu deixo sempre disponível as minhas mídias sociais. Da mesma maneira, nós temos a página Home, ou seja, quando o cliente chega, o que ele vai visitar, o que ele vai encontrar de cara é isso. Portfólio sobre cursos e serviços e contato. Então, quando o cliente entra, repare numa intenção. Eu faço fotografia de várias outras coisas. Gosto da fotografia de arquitetura, gosto da fotografia de retratos, porém o meu foco principal é, sem sombra de dúvidas, a fotografia de culinária. Então, o que eu desejo que o meu cliente veja assim que ele entra no meu site? Logo de cara, eu dou para ele um belo soco, literalmente, né? Eu dou uma foto muito bacana de culinária para que ele já se sinta impactado pela minha área de atuação. Ao clicar nessa página de introdução, para ir ver o portfólio, automaticamente vai para portfólio, porém veja que novamente o que o cliente vai receber é logo de cara uma grande foto para ver mais sobre fotos de culinária e bebidas. Poxa, professor, mas você também não tem interesse em fazer as outras áreas? Tenho, mas o cliente terá que rolar a página para baixo para ver essas outras áreas de atuação. Então, arquitetura e interiores, pessoas e eventos, mundo e fine art. Ou seja, eu tenho outros portfólios dentro da minha plataforma, ele não é exclusivo absolutamente só da área de atuação, mas isso é muito importante, um foco total para que o cliente sempre veja aquilo que eu mais pretendo trabalhar, né? Ou seja, é possível ser um fotógrafo generalista? Não é o ideal, mas você pode ter portfólios paralelos, né? Mas tentando trazer sempre o foco principal e a atenção do seu cliente para aquele portfólio principal. Uma vez que a pessoa acessa literalmente essa página, né, sobre culinária e bebidas, ele vai ser direcionado para a galeria de imagens do meu portfólio, que aí são
inúmeras, né, plataformas, fotos aqui, né, eu vou ter bastante fotos, bastante material para o cliente ver, porém lembrando, gente, essas fotos sempre é importante que você tenha o foco no que há de melhor e principalmente que seja distribuído para que o cliente possa ver um pouco de tudo o que faz dentro da área de culinárias e bebidas, afinal, tem coisa pra caramba dentro desses assuntos. Então eu tento diversificar o meu portfólio trazendo o que há de melhor da minha fotografia dentro dessa área, assim como publicações, livros e assuntos assim, para que o cliente também veja a sua capacidade, né, e a sua autoridade no assunto. Ao ir no sobre, veja, como a Lina tinha também, eu tenho aqui, antes de falar sobre Mário Coelho, sobre o que é esse fotógrafo, eu tenho um texto sobre a importância da fotografia de culinária. Ou seja, eu tento despertar no meu cliente, quando ele vai acessar o meu portfólio, para que ele entenda o quanto é importante ele ter boas fotos para que ele venda mais. Então, eu trago primeiro um texto de incentivo para ele entender a importância da fotografia e, em seguida, eu descrevo toda a minha carreira, toda a minha experiência e toda a minha participação dentro dessa área de fotografia, né, que eu atuo. Também uma área sobre cursos e serviços, onde eu explico os serviços fotográficos que eu tenho, a sessão fotográfica profissional, a sessão fotográfica para as mídias sociais e também, no meu caso, eu também tenho um curso online, né, sobre fotografia de culinária, então eu também deixo para o cliente essa expectativa. Pode ser que o cliente às vezes chegue ao meu site, não me contrate, mas compre o meu curso para que ele mesmo tente fazer as fotos. São opções mercadológicas aí que eu adoto dentro da minha plataforma, do meu portfólio. E por último, né, a página de contato. E veja, uma das coisas interessantes aqui no Brasil é que o WhatsApp é uma ferramenta muito forte. Então eu já tenho direto um botão link para a pessoa clicar e já ser direcionada para o WhatsApp Business e poder me mandar uma mensagem para solicitar. Ainda assim, eu deixo também os contatos de e-mail, de telefone. E lembrando, gente, que para você que é fotógrafo, uma dica importante que eu deixo aqui, especial dessa videoaula, é que, geralmente, na fotografia, evite deixar o endereço do seu estúdio. Afinal, é sempre importante você ter uma segurança. A gente sabe que fotógrafo lida com equipamentos muito caros, então é uma praxe, na maioria aí dos fotógrafos, não colocar o endereço do seu estúdio. Só uma vez depois de contatado é que você libera essa informação para o cliente. Dica bacana. E agora nós vamos para o nosso terceiro estudo de caso, gente, o Instagram. Poxa, professor, mas o Instagram pode ser usado de portfólio? Pode e deve, gente. O Instagram hoje é uma das mídias sociais relacionadas às imagens mais importante que temos no mercado, né? Hoje, um fotógrafo que não tem Instagram pode ter certeza que a chance dele, mesmo ele possuindo um site perfeito, ele também precisa ter as suas comunicações em mídias sociais. Vamos pensar os grandes nomes dos fotógrafos do Brasil hoje. Se a gente pegar Sebastião Salgado, ele tem um site, mas ele tem Instagram. Mário Siscavone é um grande retratista, tem um site, mas também tem um Instagram. Mário Coelho é um grande fotógrafo, então ele tem o site, mas ele também tem um Instagram. Porém, nesse estudo de caso que nós vamos ver aqui, nós vamos falar do fotógrafo Cezinha, o César Ovalle, né, um grande colega e um senhor fotógrafo profissional que usa e abusa de uma maneira muito interessante das mídias sociais. Ele praticamente trabalha diretamente com as mídias sociais, produzindo conteúdos diários, e isso dá uma sensação para o cliente, para o seguidor que acompanha, seja um cliente já fidelizado ou um potencial cliente, que é um fotógrafo que não para de produzir, que permanece em contínua produção de material. Outra coisa interessante do Instagram é que, se a gente reparar, vou voltar aqui, nessa área aqui, nós temos os destaques. Isso também é um canal muito importante que você pode ter dentro do seu Instagram, trazendo dicas, reflexões, como ele faz, ele compartilha até mesmo as playlists de música, ou seja, é um pouco do dia a dia do fotógrafo, é um pouco da vida dele compartilhada ali pelas mídias sociais, além das fotografias mesmo do feed dele. Então, bastante interessante. Outra coisa importante é o cabeçalho. Ter um bom cabeçalho
é muito importante. Para quê? Para que a pessoa conheça um pouco mais do que você faz, né? Ele até brinca aqui que ele faz 96% das fotos dele com o celular, né? Ele é um grande fotógrafo de celular, né? Também mirrorless, né? Então 96% do que ele produz é ali entre mobile e mirrorless, DSLR mais analógica é 4%. Ele é uma brincadeira que ele faz, é lógico, ele produz muito material profissional, mas a mídia social dele é praticamente alimentada de fotografias feitas de celular, ou seja, um making of de um trabalho, o dia a dia dele, o olhar dele. Isso é uma maneira muito potente também de você conquistar um cliente, mostrando qual é a sua capacidade, qual é o seu olhar, qual é a sua poética no seu dia a dia da sua fotografia, né, nas mídias sociais. E repare que o Instagram também permite um assunto muito importante, que é você colocar um link específico. No caso dele aqui, e como na maioria dos fotógrafos, a gente utiliza dessas plataformas multilinks. Então, quando você clica aqui no biosite /Cezinha, você vai ser direcionado para uma outra plataforma onde vão ter links que você pode entrar no canal do Telegram para conversar com ele e que você pode inclusive acessar o site dele. Então olha que interessante, ele tem o site, mas ele também tem as mídias sociais. E repare, né, que todo o material dele, ele vai trazer esse conteúdo demonstrando exatamente aquilo que ele fala, que ele fotografa com analógica, que ele faz fotos profissionais com câmera e que ele faz bastante fotos no dia a dia dele com o celular. Então, bem interessante a gente pensar também que o Instagram pode e deve ser utilizado como uma plataforma de portfólio, de exposição do seu conteúdo, da sua produção, né, e do seu dia a dia de trabalho. Então, nós vimos aqui 3 plataformas de diversas possibilidades que você pode assumir para começar o seu portfólio. O portfólio, gente, é a essência de todo artista, né? É o resumo, é a compilação daquilo que você tem de melhor. E é muito importante que você tenha uma boa análise para apresentar isso com qualidade, com uma fruição interessante, né? No material teórico vocês viram algumas questões da fruição, né? Uma foto que não aparece inteira na tela, que ultrapassa os limites, não permite uma boa fruição. Para ele poder avaliar o seu cliente, ou seu potencial, o seu ex-cliente que quer te contratar de novo, ele também pode ir lá e avaliar o seu potencial criativo, estético, técnico na fotografia, independente da área que você atue. Então agora faça a sua análise da plataforma para criar o seu conteúdo de acordo às suas possibilidades. Até a próxima e não se esqueça de realizar as atividades de sistematização e também a atividade de estudo de caso.